Coríntios 4. Versículo 18. Diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Curva a cabeça, feche os olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, Tu és o Todo-Poderoso, o único Rei Jesus. Não existe outro, é só o Senhor. Então eu te peço, Pai, revela para nós, Senhor Jesus, cada ponto, cada vírgula da Tua palavra, seja o apologeta, o hermeneuta, o exegeta, meu Pai. Nos ensina a Tua Escritura, Senhor. Nos dê as revelações, meu Pai, a qual o Senhor quer, não o que o homem quer, mas o que o Senhor quer, o que sai diretamente, meu Deus, dos Teus pulmões, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, mostra-nos, Senhor Jesus, como ter temor ao Senhor, como ter respeito, como confiar, meu Deus, na Tua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Amém. Paulo, ele fala aqui em Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nesses últimos anos, a igreja brasileira, ou a igreja mundial, tem vivido uma grande decadência de ensino, uma grande decadência na sua teologia, nos seus ensinamentos, nas suas doutrinas. No que diz respeito a temor a Deus, no que diz respeito a uma vida com Deus, uma santidade com Deus, a amar Deus, a amar o próximo, a ter piedade, você ajudar o irmão. A igreja brasileira hoje, ela tem sofrido essa catástrofe, que nós chamamos de apostasia. E isso não tem como impedir, não adianta nós orarmos contra isso. A Deus, não permita que isso aconteça, que os pastores roubam, que os televangelistas não ensinam a verdadeira palavra, mas se envolvem com magia negra, se envolvem com várias coisas. Não adianta nós orarmos contra isso, porque isso vai acontecer. E a tendência é piorar. Porque a Escritura diz que o que precederia a volta do Filho do Homem, também a ascensão do Anticristo, uma outra mensagem seria a apostasia, o esfriamento da fé. E o que tem acontecido? Muitos de um sistema religioso, a qual vem com condutas de normas, regras, apenas batismo salva, apenas uma santa ceia salva, apenas uma confissão de um ato religioso salva. Você não precisa ter uma vida de santidade com Deus. É apenas você fazer uma confissão religiosa. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador e vou servi-lo até a morte, e Ele será o meu Deus e eu serei seu servo, seu filho. Amém, glória a Deus. A partir daí você pode pecar, pode beber, pode fumar, você pode fazer várias coisas, porque uma vez salvo, sempre será. É o que é ensinado. E isso tem sido como um vírus, um câncer dentro das igrejas que tem entrado.
muitos são contaminados, os que estão lá dentro. Muitos do que fazem parte desse progresso, desse sistema legalista religioso está sendo contaminado com tais ensinos. São doutrinas de demônio, como diz o apóstolo Paulo. São ensinos falsos, a qual a Escritura diz em Lucas 24 que Jesus, ele veio para o arrependimento. Toda a Escritura, toda a mensagem, seja um pastor, um presbítero, seja quem for, que for pregar, ela tem que convergir para o arrependimento. Seja para família, seja para restituir casamento, seja para conversão de filhos, seja por uma necessidade sua, qual às vezes você tem, uma saúde sua, tem que convergir para o arrependimento. Tem que levar o cristão para o arrependimento. E é o que exatamente nós não estamos vendo. Pega-se o cristão hoje, eles correm, atravessam o mar para buscar um prosélito, como diz as Escrituras, e quando trazem, formam 2 vezes filho do inferno, como está na palavra. Então eles estão tendo esse cuidado de formar o quê? Filhos do inferno e não salvos. Esse cuidado ao qual eles estão tendo cuidado com coisas terrenas, tendo cuidado com tantas as coisas, e informando apenas, poxa vida, que quem é que não quer no mundo a qual a renda financeira é baixa, você ganha ali seus R$1.000, consegue ali manusear, controlar a sua vida, mas, poxa vida, você olha num sistema desse, numas igrejas megalomaníacas dessas, gigantes, enormes, e oferece ali para você ser de funcionário, ser um patrão. Apenas faça votos com Deus. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer ser de funcionário, às vezes de faxineiro, para ser chefe da faxina? De ganhar 1.000? Quem é que não quer para 3, 4, 5 mil reais? Quem é que não quer isso? E é isso que tem sido oferecido nesse sistema legalista, nessas igrejas. O que? Apenas com o nome de Jesus, você consegue as coisas. Não há necessidade de você estudar. Você não precisa trabalhar. Não. É só usar o nome de Jesus que você consegue. E é o que muito tem sido ensinado. É o que tem regido, tem tomado conta do seio da igreja. Curas extraordinárias, milagres estapafúndios, aquela coisa gigante. Jesus cura, é óbvio que cura, com certeza ele cura, mas não é dessa forma a qual nós vemos na televisão. Não é assim, não é mídia, não é televangelismo, não é essas porcarias aí não. Jesus cura, mas é debaixo da soberania dele, debaixo da vontade dele, porque ele se preocupa com nossas dores também, ele sente as nossas dores também. Quando nós sofremos, temos uma angústia, ele sente. A Escritura diz que ele chorou junto quando viu Lázaro morto. O cego, se não fala em memória, poxa Senhor, se o Senhor quiser, eu quero ver, Jesus, eu quero que você veja. Então ele se compadece das nossas dores também, mas não é dessa forma. Não é esse estilo de marketing, merchandising, parlamento, política, maçonaria, não é nada disso. Não é nada dessas porcarias que envolve tudo esses negócios. Não, é debaixo da vontade de Deus. E com isso, o cristão, ele, quando vem para Cristo dessa forma, ele não vem embaixo das sãs doutrinas bíblicas, certo? Então ele vem conhecendo esse Deus, digamos, que é um saco de bênção. É um Papai Noel, só que não só em dezembro, mas todos os meses, os 365 dias. Aí ele vem para Cristo. Aí ele pede algo para Deus e não consegue. Fora que muitas vezes é combinado, né? As bênçãos. As pessoas não recebem nada, é muito combinado também. Tem muito disso. Aí ele vem para Deus: Senhor, eu sou pobre, Deus, eu quero um carro, me ajuda. Aí começa a orar para conseguir um carro e não consegue. Eu quero alguma coisa, Deus, e não consegue.
consegue. E isso ela vai acontecendo o que com ela em relação a Cristo? Poxa vida, Deus não me dá. Vai se entristecendo com Cristo. Vai se entristecendo, vai se entristecendo, vai se entristecendo, vai se entristecendo. E o que acontece? Ao invés de se preocuparem com aquela pessoa a qual saiu, não, eles querem que venha 2, 3, 4, 5 vezes mais pessoas e aquela deixa para lá. Por quê? Não dá renda, não dá lucro para eles. Não se importam com a alma de uma pessoa. E as Escrituras diz, poxa vida, uma alma tem muito valor para Deus. Tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 de lado e vai atrás de uma. É isso que as Escrituras diz. Aí você fala, tá, e por que você deu essa volta sendo que está falando aqui uma coisa? Porque com Cristo nós passamos lutas. Com Cristo nós passamos dificuldades. Com Cristo nós sofreremos. Sabia disso? Com Cristo nós passamos momentos difíceis, momentos de luta, momentos de, às vezes, tristeza na alma, tristeza no coração, tristeza na vida. Às vezes parece que você está sozinho, parece que você, sabe, não tem ninguém para te ajudar. Acontece esses momentos. E esse momento na vida do cristão, se nós pegarmos a história dos discípulos, dos apóstolos, pode ver que a maioria das vezes eles passavam por essas situações. O apóstolo Paulo então se fala, carrego no meu corpo o quê? As marcas de Cristo. Carrego em mim as marcas de Cristo. As chibatadas, os cortes, as agonias, a dor do Getsemane, a dor da angústia. Como ele fala em relação ao povo. Tenho em vós o quê? Poxa, que eu sinto novamente dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Dores de parto. Dói pouco, né? Dor de parto. É pouquinho que dói. Só para ele fazer essa comparação. Então, com Cristo, nós passamos dificuldades. A Escritura diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Versículo 8 do capítulo 4, verso 8. Diz, em tudo, ou seja, todas as áreas da nossa vida, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A nossa maior esperança é Cristo. E mesmo em nossos momentos difíceis, nada poderá separar-nos deste amor, pois em todas as áreas da nossa vida, por amor a Cristo, somos tentados. Em Mateus 5,10 diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uma vez, eu, você, nós, assumimos a nossa posição como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, querendo viver para Deus, sofremos muitas vezes tribulações, perseguições, calúnias, sofremos várias coisas. Às vezes momentos apertados, difíceis, momentos de contrição, momentos de dor, momentos de angústia. E isso não quer dizer que Deus te deixou. E isso não quer dizer que Deus está longe de você. Quem é que falou? Você está buscando a Deus, está buscando o Espírito Santo, está buscando o Senhor Jesus. Não é só porque você está num momento difícil da tua vida que o Senhor Jesus te deixou. Quem é que falou isso? João 16, verso 33 diz, tens bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos andar como Jesus andou. A nossa esperança está em Cristo. É nele. Então tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Fique firme em Cristo. Porque Ele que venceu o mundo. Ele venceu. Então Ele está conosco. As
Escritura diz: estarei convosco até a consumação do século. Na sua angústia, na sua tribulação, no seu momento difícil, não é para você desanimar. Não é para você se sentir desvalorizado, se sentir um lixo, se sentir podre, se sentir a pior espécie que tem. Sabe, eu não tenho valor, Deus não está comigo, acaba até espraguejando a Deus. Como a mulher de Jó. Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Ele, como falas uma louca mulher. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Eu não vou amaldiçoar meu Deus. Por quê? Poxa vida, só porque eu estou nesse momento difícil, nessa situação difícil, eu vou reclamar, vou blasfemar, vou murmurar contra Deus? A Escritura diz: fazei todas as coisas sem murmuração, sem murmurar, sem reclamar. Deus, Ele olha para os filhos dele. Ele olha, Ele vê a situação como se passa, mas Ele está contigo. Ele vê. Às vezes nós oramos até com certo temor a Deus: Senhor, me ajuda em tal área. Eu não sou merecedor, não sou digno, mas clamo a tua graça. Ajuda-me, Senhor, nessa área, supra as minhas necessidades. Eu preciso, me ajuda. Senhor, eu não vou aguentar, me ajuda nessa área, eu preciso que isso aqui seja solucionado, me ajuda e tal, oramos. E às vezes não somos respondidos. Talvez seremos respondidos no porvir, mas não na mesma hora. Sabe para quê? Para o caráter de Cristo ser gerado em você. Se você for respondido na hora, sobe a soberba, o orgulho, a sua vaidade, a sua altivez, você já se acha importante e já pensa que é a melhor pessoa do mundo. Já começa a pisar nos outros. Não. Então Ele deixa, nesse período, Ele não larga você, Ele não te deixa. Ele não te deixa. Se passares pelo fogo, Ele estará contigo. Nas águas também, Ele não te deixa. Mas muitas vezes a oração não é respondida. Não é respondida para o caráter de Cristo ser formado em nós. Não entre nesse jogo de observar a vida cristã dos outros, principalmente dessa igreja moderna, pelo amor de Cristo Jesus. Seja nós que estamos aqui, você que vai assistir, não olhe, não fique observando. Fulano foi próspero, está andando com Azera, está andando com Mitsubishi, está andando de jato. Tá, mas vamos lá. Vem de Deus. Vem de Cristo. O que ele tem, o que ele conquistou, foi lícito. Tem como cerne levá-lo ao arrependimento, levá-lo a Cristo? Ou apenas para esbanjar? Tem uma gravata verde, preta, um negocinho prata. Isso aqui vai conduzir para salvação ou vai conduzir para a vaidade? Nós que somos de Cristo, o Senhor Jesus, Ele não dá também, muitas vezes, coisas para nós não nos perdermos. Para nós não nos perdermos. Por isso que a Escritura diz: não ajunte, não tenha tesouros na terra. Não ajuntais tesouro na terra. Não seja a sua preocupação. Quero ter. Se você tem condições de ter, você trabalha, você tem condições, tem sua renda, é outra coisa. É outra coisa. Mas aquela ambição de se eu não tiver, eu vou morrer. Para com isso. Observa a tua vida. Quantos anos você está hoje? Tinha 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aí, você acha que vai durar mais quanto tempo? Mais 5 anos? Mais 2, 3, 4, 5 dias? 15 meses? 15 anos? Mas quanto tempo? Não tem essa preocupação: eu preciso ajuntar, eu tenho que ter. Ou então um comprou um carro zero, lá vai um crente que cresce os olhos, que salta da cara, que quer ter um carro de 2 vezes pior, do valor maior do que o dele. Você vai lá, compra, não tem condições de pagar, de manter, se enfia em dívida, fica com o nome sujo, protestado, arrebenta você, a família e tudo. Não é isso que Cristo tem para mim, para você, para nós.
necessidade. Ele tem cuidado de você. Algum dia o Senhor já deixou você passar fome? Já deixou? E se algum dia, você que me assiste, passou fome, você está me assistindo é porque não morreu. Morreu. Porque o Senhor te sustentou. Veio alguém, te deu um alimento. Veio alguém e te ajudou, te deu uma cesta básica, te deu algo, um arroz, um feijão, alguma coisa. A Escritura diz, não se preocupe com as coisas dessa terra. Não se preocupe, não fica pegado com as coisas dessa terra. Observai os lírios do campo. Não trabalham, não fazem nada. E olha como eles se renovam a cada manhã. Nem Salomão em toda a sua glória se renovou de tal forma, se vestia tão bem, tão formoso, tão elegante como os lírios do campo. As aves do céu também não fazem nada. Acordam, já dá aquele canto maravilhoso e saem. Não fica, ela dorme, ela não fica pensando, ai amanhã eu tenho que comer. Não. Ela lá enche o buchinho dela, vai lá e deita e dorme. Entra lá no cantinho, lá deita e dorme. Na hora que acorda, dá aquele canto bonito, lindo, sai voando. Opa, já vê ali um negocinho no chão. Às vezes que nós deixamos cair no chão, vai lá, pega. Ou vai no fruto de uma árvore, come. Quanto mais vai deixar nós passar fome, homens de pouca fé, diz as Escrituras. O Senhor nos sustenta. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dirige, é Ele que tem que tomar o governo da nossa vida. É Ele. Aí o que acontece? Com tudo isso que nós vemos, sabe, desse movimento esquisito que acontece, que esse movimento esse movimento diabólico que acontece, que usa o nome de Cristo, deveria ser, sabe, misericórdia, para não falar outra coisa. Tanta coisa que faz com o nome de Cristo. Aí, nós até mesmo, às vezes, por inveja e às vezes na inocência, inclinamos os nossos olhos para isso. Aí vemos pessoas que se dizem crentes, que carregam Bíblia, de carro zero, de casa boa, e você pagando aluguel. Às vezes você está se matando ali, né, fazendo suas economias para comprar alguma coisinha, tal. Você sabe que aquele dinheiro seu é Deus que está te ajudando, te dando força. Você está trabalhando, você está se matando ali, fazendo suas contas, tal, guardando seu dinheirinho, às vezes para ter alguma coisinha, tal, legal, bacana. Às vezes você olha o outro, do nada dá aquele alavanço. Você, mas Deus, e eu? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu pequei? Será que eu vivo pecando? Será que o que está acontecendo? Será que nós já fizemos essa pergunta? Deus, o que acontece com a minha vida? Por que ela não vai? A vida de fulano não vai, a minha não vai. A minha parece que está amarrada, parece que está um treco, Deus. O que acontece? Aí você começa a vasculhar a sua vida. Mas será que eu estou pecando nisso? Será que eu estou falhando nisso? Será que eu estou falhando nisso? Pronto, já tira o seu alvo, já tira da sua vida o alvo maior, que é Cristo, que é Ele que supre as suas necessidades. Já tira e já olha para o outro. Já olha para o outro. Que muitas vezes, veja bem, não é dinheiro limpo. Muitas vezes não é dinheiro limpo. Quanto, não estou falando de ímpio, estou falando de cristão, que tem situação aparentemente, se olhar, boa financeiramente, mas deve para todo lado, e além de dever para todo lado, é um péssimo marido, é um péssimo funcionário ou patrão, é uma péssima esposa, filhos então não dá educação alguma, vive uma vida completamente, depois está na igreja prestando culto a Deus, adorando. Muitas vezes é isso que acontece. Ou até
olhamos para a vida dos outros, sem ser cristão, para a vida dos ímpios. Teve um que ele fez exatamente isso, olhou para a vida do ímpio. Salmo 73. Salmo 73, Salmo de Asaf. Veja bem, talvez esse salmo declara a sua vida, declara o que você pensa ou está pensando muitas vezes. Verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Vemos aqui um retrato de Asaf. Poxa vida, um rapaz aqui que no verso 13 se santificava, né? Na verdade, que em vão tem purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Um rapaz que se se santificava, né? Que rapaz de Deus. O que aconteceu? Chegou um certo período que ele olhou para a prosperidade dos ímpios. Olhou, porque ele via a situação dele. Puxa vida, sabe, aquela situação simples, humilde. Aí ele vai e olha. Puxa vida, fulano tem vários terrenos, tem gado, tem um monte de coisa, e eu não tenho nada. O que está acontecendo? Mas não é possível. Meu Deus do céu, olha isso, o que está acontecendo? Mas, poxa, ele não trabalha como os demais, as coisas vêm assim, tudo na mão deles. Fácil, e eu aqui estou ralando e não consigo. Mas o que está acontecendo? Olha a situação que chegou o salmista. Dessa mesma forma, talvez muitos de nós hoje nos encontramos nessa situação. Nos encontramos assim. Por quê? Sem perceber, ou algo, às vezes até mesmo automático, nós olhamos para o outro lado, tiramos nosso foco do reto de Cristo. Tiramos o nosso foco, o nosso objetivo do Senhor Jesus e olhamos para o lado, desviamos o nosso olhar, sabe para onde? Para a prosperidade, justamente para a concupiscência dos olhos, aquilo a qual a necessidade da nossa carne quer.
olhamos e vimos a prosperidade deles se alavancando assim, ó, de uma tal forma a qual não trabalha, não tem esforço para trabalhar, não há perdas na sua morte. Como assim? Poxa, morre e o enterro deles são de luxo, o enterro deles são de, sabe, top, coisa linda. Poxa, não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Olha, não acordam cedo, não vão no batente cedo igual os outros homens, não pega lá na enxada, não vão trabalhar, não vai, não rala, não pega o trenzão lotado, não se esforça e poxa, eu estou me matando e fulano está com carro zero. E o que acontece? O que está acontecendo, meu Deus? Será que você já nunca pensou assim? Ou está pensando? Meu Deus, até quando eu vou viver nessa situação? Até quando vou ver prosperidade? Até quando vou assistir televisão? Até quando vou olhar programas televisíveis assim e vou ver que os outros prosperam? Tinha dívida de 1 milhão e da noite para o dia já foram pagas todas as suas dívidas, 300 cheques apresentados como testemunho. Nossa, até quando, Deus, isso vai acontecer na minha vida? Aí acabamos fazendo, sabe o quê? Espremendo Deus na parede. Inverte a posição. A posição nós de servo, passamos de Senhor e de Deus para servo. De qual forma? Meu Deus, eu quero. Meu Deus, eu exijo, eu determino, vai acontecer, meu Deus. É hoje. É hoje que eu quero minha bênção. É hoje que isso vai acontecer. É hoje e agora. É hoje e agora. Nós temos feito hoje e agora para Deus? Hoje, agora, da mesma autoridade que nós falamos para com Deus. Deus, é hoje, tem que acontecer, eu determino minha vitória, minha bênção, é hoje. Será que nós temos feito hoje para Deus também? Como que? Oração, jejum, santidade, se afastar do mal, não se assentar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho dos pecadores, ser de santo como eu sou santo. Será que temos feito agora também para Deus? Não esquece de uma coisa: nós que fomos criados do pó da terra, não criamos Deus do pó da terra e elevamos aos céus, e nós ficamos aqui na terra e mandamos nele. Nós, homens, fomos criados do pó da terra. Do pó. Sabe o que é isso? Bom, às vezes você olha, nossa, tem um olho verde, azul, rosa, preto, bege. Tem um olho fumê. Tem gente que tem olho fumê, né? Olho de ódio, né? Aquele olho preto, deseja até de matar os outros, mas você é nascido do pó. E muitas vezes exige coisa de Deus, obriga Deus a fazer uma coisa. Já parou para pensar, quem somos nós para obrigar Deus a fazer alguma coisa? Meu Deus do céu. Quem é o ser humano que tem que obrigar Deus a fazer alguma coisa? Deus, faça! Que não é vocês. Ele nos criou. Tá, vamos entender um parâmetro aqui, nosso, carnal. Você chega para o seu chefe e fala, pega ali para mim. Você chega para o seu chefe e fala, ô fulano, me dá um aumento aí de 10 mil reais. Ô fulano, eu preciso de um cargo novo, minha carteira já está batida, já 7 anos, 20 anos já com o mesmo cargo, muda aqui para gerente, para
para superintendente, muda aqui minha carteira. Você fala assim com o seu chefe? Não. E por que fala assim com aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há? Viu? Porque lá no começo, onde falamos que são doutrinas erradas, muitas vezes que aprendemos, são coisas erradas a qual é nos ensinado. E quando falamos, a Escritura diz, pedi e não recebeste, por quê? Pedis não. Para gastardes com vossos deleites. Tem a terminação. Aí não acontecem as coisas na nossa vida, nós começamos a olhar, olhamos para o lado, olhamos, começamos a observar os ímpios, começamos a observar um, começamos a observar o outro, que vai crescendo, que vai, sabe, aparentemente expandindo, enriquecendo, e vai causando em nós aquela, sabe, aquela dor, aquela tristeza. E você ali com Cristo, trabalhando, às vezes passando um sufoco. Você com Cristo trabalhando, passando sufoco, às vezes você quer dar alguma coisa para o filho e não tem dinheiro. Você quer às vezes ajudar e não consegue. E você, meu Deus, e olha fulano, Deus. O que está acontecendo? Fulano tem, ainda, sabe, fica sobejando assim, ó. Sabe, e olha o estilo do camarada, meu Deus, ele é super arrogante, ele é... E como é que isso acontece? E eu só quero dar um pão para minha filha e não tenho dinheiro, porque paguei todas as contas, Deus. O que está acontecendo? Foi essa situação a qual caiu Azar. Foi essa situação que ele se encontrou. A tal ponto dele pensar que era em vão buscar a Deus. Que era em vão ele se santificar. Era em vão ele se preparar, como dizem Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A tal ponto que ele pensava que era em vão. Em vão tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho, sabe, me santificado. Em vão eu tenho louvado o Senhor com perfeitos louvores, com louvores bíblicos, com louvores santos. Sabe, em vão eu tenho buscado a tua escritura. Em vão. A tal ponto que ele pensa isso. Em vão. Para que eu vou buscar? Para que eu vou buscar Deus? Será que não é a situação da igreja moderna hoje que tem acontecido? Porque as pessoas acabam olhando para a prosperidade um do outro, e vai vendo, e acaba falando, meu Deus do céu, esse negócio de salvação é careta. Esse negócio de salvação, que Cristo vai voltar, é coisa do passado. Acertou? É coisa do passado. Realmente. A Escritura diz que eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e serei eternamente o mesmo. Exatamente. E às vezes acaba, sabe, não dando valor ao que você está fazendo para Cristo, se santificando, buscando a Deus certinho, limpando as mãos, lavando na lavagem da regeneração do Espírito, procurando mudar, se esforçando, acha que isso está sendo em vão, só porque a sua situação financeira não está adequada. Só porque a sua situação financeira não está casando. Que negócio? Então quer dizer que Deus é Deus quando você passa o cartãozão lá e tem lá 10 mil na conta. Só para gastar assim, restaurante. Aí é Deus. Deus é Deus em toda a situação. Não queira
sabe, fazer de Deus, ou pensar que Deus, ele é Deus só dos ricos. A Escritura diz, os sãos, já viu essa passagem? Os sãos não precisam de médico. Precisam de médicos doentes. Eu vim, sabe para quê? Para os pecadores. Eu não vim para os ricos, eu não vim para os poderosos, eu não vim para esses grandões que se dizem poderosos. Não, eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Foi isso que ele pensou. Em vão eu tenho buscado Deus. Pelo amor de Cristo Jesus, não olhe para a vida dos outros. Não olhe que fulano comprou um carro, que fulano comprou uma casa, que fulano comprou algo, isso e aquilo, e eu estou com a mesma roupa de 1999. Porque fique firme contigo. Fique firme. Não largue de Cristo. Não vá murmurar com Deus por causa disso. Não vá, sabe, debater com Deus. Oh Deus, por que Deus? Não vá colocar em xeque a tua eternidade por causa dessas porcarias a qual o olho é atraído. É tanta tecnologia. Só para ter uma ideia, como que era o carro antigamente? Né? Era o velocímetro lá, o marcador de coisa, de gasolina, de temperatura. Era rádio, não era nem toca-fita, né? Era aqueles radinhos de botão, né? A FM, de mudar assim, achar a estação. Só. Hoje é um negócio que dá um comichão, que é um treco. Você entra dentro do carro, é um computador. Você entra dentro do carro, já faz o barulhinho do Windows. Tudo assim, ó, touchscreen. Rua Azevedo. Rua Azevedo? Isso. Número 40. 40? 40. Novo cálculo da rota. Deu caminho. Tudo certinho. Você está aqui dirigindo. Rádio número 4. Play. DVD. Parece DVD. Abaixar o vidro direito. Isso atrai. Isso dá, sabe, a concupiscência dos olhos, da vida. Isso atrai o ser humano. E muitas vezes tem atraído os cristãos. Tem atraído os cristãos. Lembra do apóstolo Paulo? Tenho que comer, que beber, que vestir, que se aquecer. Com isso, contente-se, pelo amor do Senhor da glória, meu Deus do céu. Contente-se com aquilo que Cristo te deu. Não queira, não tenha, não seja obcecado, não tenha ambição de eu quero. Contente-se com aquilo que Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, nome sobre todo nome, te deu. Sabe por quê? Porque o que Ele está te dando está convergindo para você ser salvo. Agora, se Ele te der 2 vezes isso a qual você tem, vai subir a arrogância, a soberba, a prepotência e não vai convergir para a sua salvação. Que é o maior propósito dos 66 livros. Arrependimento. É isso que converge a vida. Eternidade. Olha quando foi cair a ficha de Asaf. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. Sabe o que é isso? Até que entrei em comunhão com Deus. Até
arrependi de todos os meus pensamentos. Até que eu arrependi tudo o que eu tinha pensado e confessei o meu coração para Deus e falei: Senhor, eu pensei assim, assado. Até que caiu as escamas dos meus olhos. Aí eu fui entender o fim deles. Meu irmão, veja. Às vezes, a gente passa na posição aqui de falar, às vezes de ser chato, né? Ser chato, ou ser indigesto, porque seria mais fácil falar tudo ao contrário do que foi falado, do que estamos falando, mas tem que falar exatamente a contramão daquilo que é falado, é exatamente o contrário. O Evangelho é a contramão da história, é a contramão de tudo. Então o povo está vendo aqui tudo errado, com doutrina errada, o Evangelho vem para cá. É a contramão, por isso que dá esse choque. Para quê? Que tem que ser indigesto, tem que ser uma coisa, sabe, às vezes assim, difícil de engolir, para você não cair nesse engano. Quem disse, quem é que falou para você que para você ser de Deus, para você ser salvo, você tem que ter as melhores coisas? Quem falou isso, pelo amor de Deus? Você tem condições de ter? Teria. Não é errado. Tem condições? Tenho. Não tenho. Mas você se esforçar, aplicar sua vida para ter, é errado. É errado. Por que é errado? Você se aplica tanto para buscar as coisas dessa terra. Te provo que é errado. Você se aplica tanto, que você não tem um tempo sequer para buscar Deus. Trabalho, estuda, guarda, poupança, bolsa de valores, isso, trabalho, estuda, economiza, poupança, e vai, crédito, saque, isso, compra, venda, troca, economiza, faz rolo, faz um monte de coisa, faz. Você nem sequer pega nas escrituras. Nem sequer lembra de Deus. Como diz as escrituras, lembra-te do teu Criador. Lembra-te. Não esquece dele, não. Aplique tua vida ao Senhor. Enquanto dá. Entra no santuário de Deus, mas o que é entrar? É se aprofundar. Entrar é se aprofundar, é conhecer lá dentro, lá todas as entranhas. Tudo entrou no santuário de Deus. Ele entrou, ele se aprofundou no santuário de Deus. É isso que nós precisamos, nos aprofundar no santuário de Deus, entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Hoje nós podemos entrar, falar com Deus. Na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, uma ponta a outra. Aquilo que separava, que era só os sacerdotes, os sumos sacerdotes que entravam, foi aberto para todo mundo, foi exposto, todos podiam entrar pelo sangue de Cristo. Entre no santuário de Deus, entre na presença de Cristo, entre na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você acha que Deus vai deixar você passar fome? Você acha que Deus vai deixar você... Meu Deus do céu! Por isso que diz as Escrituras, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. A peste, o ferrugem, tudo, a traça, todas essas coisas vai consumir, vai corromper, vai corroer tudo. Não se atente para essas coisas. Quanta gente nós vemos que constrói impérios, constrói várias coisas, de repente, do dia para a noite dá uma enchente e é levado tudo. É levado geladeira da melhor qualidade, é levado carro, é levado casa. Vimos aí, anos atrás, o tsunami que deu no Japão. Quantos carros importados valiosos, casas sendo levadas, que as pessoas demoraram anos e anos para construir.
casa sendo levada por água, o mar levando tudo. Prejuízo na época de bilhões. E nós vamos ficar preocupados com coisas terrenas. Vamos ficar preocupados em ajuntar tanto tesouro no céu, sabendo que o nosso coração está podre. A Escritura diz, onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Onde nós estamos aplicando a palavra de Deus? Onde estamos aplicando a nossa vida? Na palavra de Deus? Ou em ajuntar essas coisas? Ou estamos preocupados demais com as coisas dessa terra? Ou estamos preocupados demais com as coisas desse mundo? Cuidado, o Senhor não vai deixar você passar fome. Apenas tenha fé, confie nas Escrituras, confie em Deus, entre e se aprofunde no santuário de Deus. Para quê? Para obter as melhores revelações de Deus, para obter, a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Espírito Santo. Nesse mundo ao qual nós vivemos, se nós não tivermos comunhão com o Pai, meu Deus do céu, nós vamos ser levados facilmente. Aquele foi levado uma vez, nós vamos ser levados 1, 2, 3, 4, 5, até se embaraçar, até se embolar com tudo. Aí depois a gente vai querer clamar um socorro de Deus. Ele socorre, mas não vai precisar. Não há necessidade. Não há necessidade disso. Não há necessidade. Faça o seu trabalho, execute o seu trabalho, o seu ofício, execute. Trabalho você tem condições de ter? Tenha, mas não olhe, não observe as coisas dos outros. Fulano tem, poxa vida, poxa, olha o carro do fulano e olha o meu. Meu irmão, depois que eu entrei, diz o salmista que diz Asaf, depois que eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles. Asaf já estava pensando que era besteira se santificar. Já estava pensando, já estava entrando na cabeça dele. É besteira me santificar. É besteira eu entrar nisso. É bobeira. Por que me santificar? Depois que ele entrou, ele entendeu o fim. O quê? O que Jesus disse? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar tudo se no último dia o Cordeiro Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, olhar bem no fundo do seu olho e ver lá dentro, que você nunca amou ele, e ele olhar lá dentro do seu olho com um olho de fogo e falar para você: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Você nunca se preocupou em praticar as Escrituras, mas sim, você ficava preocupado com as coisas terrenas. O que adianta? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com as pessoas que só ficam preocupadas com isso. Não fique preso com essas coisas. Não fique, arraizado com essas coisas. Isso não é o cerne do Evangelho. E se alguém falou que Cristo não está contigo, só porque você passa por momentos difíceis, por situações difíceis, abre Romanos 8. Verso 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem me justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é que pode se separar do amor de Deus? Do amor de Deus, que nem a seu próprio Filho poupou. Nem o seu próprio Filho poupou. Quem é que pode te separar? Quem é que pode nos separar desse amor? Quem é que pode nos separar de Cristo? Nem perseguição, nem fome, nem angústia, nem peste, nem tribulação, nem nudez, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, queridos, que a todo instante Ele está conosco. Que a cada momento Ele está conosco. Ele observa a tua dificuldade, Ele observa o que você passa, Ele observa o teu caminhar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada. Entenda bem, nada. Porque nem o seu próprio Filho Ele poupou. Mas antes entregou, amando o mundo de tal forma, de forma inimaginável, de forma esplêndida, de forma extraordinária que Ele amou. Não poupou, não negou o seu Filho. Antes, seu Filho estava lá, vai, morre, vai lá, pela vida de todos. O amor dele ainda está em nós. Ainda está. Ainda está. Haverá tempos em que buscarão e não encontrarão, diz as Escrituras. Porém, buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. O Senhor, Ele é o teu Deus. Faça de Cristo o seu Deus, o teu Senhor, o teu ajudador, o teu amigo, o teu consolador, o teu ajudador, o teu escudo, a tua torre forte, o teu castelo forte. Fique firme em Cristo. Pare de qualquer coisa, olhar para o mundo afora. Ai, Deus, não, segura em Cristo. Nem seu próprio Filho Ele poupou, mas antes ele entregou, deu o seu próprio Filho, pelo amor de Cristo Jesus. Entenda que Ele deu o próprio Filho para morrer. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Não precisamos de outra coisa, mais nada. Isso é suficiente. O quê? A remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Não olhe para as coisas desse mundo. Não olhe os atrativos desse mundo. Não olhe a prosperidade, a riqueza, nada desse povo. Nem dos cristãos atuais, nem dos ricos, nem nada. Nem nada. Nem nada. Por quê? Tem pessoa que é rica que vai ser salva? Vai ser salva. Com certeza. Porém, quão dificilmente entrará no reino do céu. É difícil. Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que ele entrar no céu. Mas vai ser salvo? Vai ser salvo. Tem essa classe de pessoa também que vai ser salva. Os ricos, aqueles que são bem. Mas não é porque você não é bem financeiramente que você não é de Deus. Posso até te dizer, talvez sua consagração pode ser melhor do que a dele. Pode ser melhor do que a dele. Porque enquanto, às vezes, se deleita nas coisas que tem, você está ali, mais apegado com Deus. Amém? Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada. Porque o Senhor, Ele nos ama. Amém, gente? Vamos orar então.